Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática referente ao Profimate, Exame Nacional de Acesso, prova que ocorreu no dia 4/12/2021, ingresso 2022, agora a questão número 13. Um campeonato amador de basquete será disputado em uma única quadra e todos os times se enfrentarão em um único turno, ou turno único. Isto é, cada time jogará com todos os outros apenas uma vez. Se as limitações do uso da quadra permitirem que sejam disputadas no máximo 80 partidas, qual a quantidade máxima de times que poderá participar desse campeonato? Letra A, 10, letra B, 11, letra C, 12, letra D, 13 e letra E, 14. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com as duas propostas de solução que eu apresento a partir de agora. A primeira proposta de solução, a gente vai trabalhar com análise combinatória, especificamente as combinações. E a segunda proposta, através de uma soma de termos em progressão aritmética. Então vamos pensar que nós temos N times de basquete no campeonato amador. São N times. Como eu quero contar todas as partidas, basta a gente pegar de N times disponíveis e escolher 2. 2 significa uma determinada partida. E a ordem não importa. O time 1 jogando com o time 3 é a mesma coisa do time 3 jogando com o time 1. Eu não sei a quantidade de times. N times. E mais do que isso, fazendo dessa forma, escolhendo de N times 2 que irão formar uma partida, eu estou aqui com todos os times estão jogando com o seu adversário uma única vez. Portanto, de N times escolhendo 2, aqui eu tenho todas as partidas que vão ser disputadas com N times. E isso, na verdade, não é igual a 80, e sim menor ou igual a 80. Esse N não vai ser um número inteiro para que o resultado seja 80. Porque o número binomial a gente não consegue 80. Mas vamos investigar a expressão que define N escolhe 2, que é a combinação de N tomados 2 a 2. Prefiro colocar na forma do binômio, a gente coloca aqui para justificar essa fração, que é N fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica N menos 2, ou seja, a subtração aqui fatorial. E esse resultado é menor ou igual que 80. Vamos expandir esse N fatorial em N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, para a gente simplificar com N menos 2. Então teremos N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, fatorial. O 2 a gente vai transformar em 2 vezes 1, e aqui N menos 2 fatorial, que eu vou simplificar, menor ou igual que 80. Simplificando N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial, multiplicando essa desigualdade por 2, que é o mesmo de passar esse 2 para lá multiplicando, teremos N vezes N menos 1 é menor ou igual que 2 vezes 80, 160. Queremos o valor mínimo de N. Algumas investigações, por exemplo, se N é 10, 10 vezes 10 menos 1, que é 9, 10 vezes 9, 90, é menor que 160. Podemos aumentar para 11, 11 vezes 11 menos 1, que é 10, então é o produto de um número natural com o seu antecessor. Então, 11 vezes 10, 110, ainda é menor que 160. 12 vezes 11, vamos começar a escrever esses resultados, porque senão a gente teria que fazer aqui a distributiva, uma inequação de segundo grau, vai dar trabalho para calcular o discriminante e fazer o esboço do gráfico. Então, essa tentativa é a melhor opção nesse momento. Então, se eu pegar 12 vezes 11, também continua sendo menor que 160, porque 10 vezes 12 dá 120, mais 1 vezes 12, o resultado é 132. Então, N é maior que 12. Então, já pensamos em 11 vezes 10 é 110, vamos para 13 vezes 12. 10 vezes 13, 130. E 2 vezes 13, 26.
agora ficou muito próximo, 156. Se eu testar agora 14, vai ultrapassar, veja só, 14 vezes 13, 10 vezes 14 dá 140, e 3 vezes 14 vai dar 42, vai superar 160, vai dar 182. Então veja que 14, n igual a 14, vai passar de 160. Portanto, o máximo valor de n tem que ser 13 times. Porque com 13 times é o valor máximo, que multiplicado por 13 menos 1, que é 12, o resultado dá 132, que é menor que 160. Marcaremos, portanto, alternativa D de dado. Essa foi uma proposta de solução utilizando análise combinatória. Perfeito? Como seria uma segunda proposta? Segunda proposta, a gente vai definir o seguinte. Existem N times. Então, eu vou colocar aqui, ó, time 1, time 2, time 3 e assim sucessivamente. Time 4, time N menos 2, time N menos 1 e finalmente tem. Nós já sabemos que são 13 times. Mas veja só, esse primeiro time, quantos jogos ele vai fazer? Ele vai fazer um jogo com o time 2, com o time 3. Então, se são N times, né, nós temos aqui N times, esse time 1 ele vai jogar com N menos 1 times. Então, eu já tenho N menos 1 partidas. Vamos agora para o time 2. O time 2, veja que ele já jogou com o time 1. Então ele só pode jogar com o time 3, com o time 4. Então ele vai jogar uma partida a menos do que N menos 1. Na verdade ele vai jogar N menos 1 partidas. Mas como eu já contabilizei o time 1 jogando com o time 2, a gente vai somar com N menos 2, ou seja, número de partidas. E assim sucessivamente. Veja, se eu pego o time 3, ele já jogou com o time 2, ele já jogou com o time 1, já está aqui. Ele vai jogar N menos 1 partidas, porque são N times, então ele joga N menos 1 partida. Como ele já jogou essas duas anteriores, sobra para jogar N menos 3 partidas. E aí a gente vai somando, veja, até chegar aqui, por exemplo, nesse time N menos 2. Ele já jogou com todos os times anteriores. Se ele vai jogar N menos 1 partidas, para trás ele já jogou todas. Só falta ele jogar com o time N menos 1 e com o time N. Então faltam 2 partidas. E finalmente, esse time N menos 1 só pode agora jogar com o time N, que ele já jogou com todas as outras anteriores. E ele, de fato, ele joga N menos 1 partidas. Como já está contabilizado aqui, aqui e aqui, sobra uma. E esse resultado tem que ser menor ou igual a 80. Veja que aqui eu tenho uma progressão aritmética de razão igual a 1, que é 1, 2, 3, 4, 5, até n menos 1. O que a gente faz para poder resolver essa questão? A gente soma, por exemplo, aqui, esse n menos 1 com 1. Vai ser o mesmo resultado de somar n menos 2 com 2, que vai ser o mesmo resultado de somar n menos 3 com mais 3. Então aqui a gente tem uma soma de Gauss, que a gente pode pensar na soma desses extremos, que é 1 mais n menos 1, vezes a quantidade de termos, ou seja, é o primeiro termo, mais o último termo. A gente está em ordem aqui contrária, a gente pode pensar no 1, depois no 2, o 3, invertendo. Primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termo. Cuidado, nós temos aqui n menos 1 termos. Se eu tenho 1, 2, 3, até o n menos 1, são n menos 1 termos, dividido por 2.
A outra forma é a gente pensar aqui no raciocínio. Soma-se os extremos e multiplica pela metade da quantidade de termos, que é n-1 sobre 2. E por que não são n termos? Porque, veja, esse time 1, ele não vai jogar n jogos, ele vai jogar n-1 jogos. Se finaliza no 1, então são n-1 mesmo. Esse resultado é menor ou igual que 80. Veja que o resultado que a gente vai obter é exatamente o que a gente obteve anteriormente, porque n-1 mais 1 eu posso cancelar, vai ficar n, que multiplica n-1, é menor ou igual, passa esse 2 para cá, 160. E a gente já encontrou que o valor n máximo, ou seja, o máximo de times que a gente observa com essas condições dadas pelo problema é 13, porque 14 vezes 13 supera 160. Tá aí então a nossa resposta, utilizada aí pela segunda proposta de solução. Marcaremos, portanto, a alternativa D de dado. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.